Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Você já ficou realmente bravo? Quando a raiva é tão forte que os outros ignoram você. Eu experimentei o sentimento mais forte de raiva da minha vida quando descobri que minha esposa estava me traindo. E o mais terrível é que foi só no último momento que percebi que estava vivendo com um monstro de verdade. Reconheci que era hora de encerrar tudo e sair da cabine de controle mestre antes que alguém aparecesse para me calar. Se eu me movesse rapidamente, eu poderia desativar o modo de assistência ao vivo e retornar o sistema ao modo de transmissão totalmente automatizado. Nossos telespectadores locais já tinham visto o suficiente para a noite. Assim que eu tivesse o sistema operando normalmente novamente, eu poderia sair e pegar uma bebida. Eu ansiava por uma bebida. Eu também estava ciente de que haveria consequências a enfrentar. Consequências em casa e consequências quando o gerente-geral e a FCC juntaram tudo e vieram atrás de mim. Mas eu já estava resignado com meu destino, então isso não me preocupava mais. Como eu disse, eu precisava de uma bebida. Fui ao Frankie's na Roosevelt Road, um popular bar esportivo local, e pedi uma cerveja. Enquanto estava sentado lá, peguei o final do jogo de futebol da segunda-feira à noite, apreciando mais algumas cervejas. O bar estava animado, e eu podia sentir a excitação no ar. Embora eu não conseguisse pegar todas as conversas, eu sabia que minha presença havia despertado algum interesse. Felizmente, não fui arrastado para nenhuma discussão. Contente em bebericar minha bebida sozinho enquanto testemunhava os Saints dominarem os Falcons. Às 22h30, eu estava me sentindo muito bem, apesar da derrota do nosso time. New Orleans 23, Atlanta 3. Parecia que os Saints estavam particularmente motivados, possivelmente porque era o primeiro jogo deles de volta ao estádio desde o furacão. Eles certamente deram um trabalho duro para os Falcons. Nossa estação transmitiu o jogo junto com a ESPN porque estávamos envolvidos nele. Perguntei ao barman sobre deixar meu carro no estacionamento durante a noite. Ele concordou que era uma decisão prudente, considerando meu estado. Ele providenciou um táxi, já que eu morava perto, em uma agradável área residencial de Sand Springs. Bem, isso praticamente encerra a história e acho que devo voltar ao começo para dar a vocês uma ideia clara de como acabei aqui. Eu atendo pelo nome de Richard Red, embora meus amigos me chamem de Rick. Trabalho como engenheiro de transmissão na WBDK, uma afiliada local da CBS sediada em Atlanta, Geórgia. Com um diploma de pós-graduação do MIT em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação, complementado por outro diploma em Tecnologias de Transmissão, certamente estou bem equipado para minha função. Nos últimos 22 anos, naveguei por várias posições desafiadoras dentro da indústria. Minha jornada me levou por várias estações de televisão ao longo da costa leste antes de me estabelecer aqui em Atlanta, onde passei os últimos 5 anos. Se você quiser uma descrição minha, tenho 46 anos e cabelos escuros que estão começando a ficar grisalhos nas têmporas. Nunca me senti compelido a me livrar desses fios grisalhos, mas tenho um bigode pequeno e, sim, uso um pouco de tinta nele para cobrir os fios grisalhos. Tenho 1,90 metros e peso cerca de 190 libras, embora não pise em uma balança há algum tempo. Eu me considero moderadamente atraente, embora eu não esteja na liga de Mel Gibson ou Richard Gere. Você pode ter notado que eu não mencionei nenhum ator mais jovem, isso porque eu não estou familiarizado com muitos dos seus nomes e também porque eu não estou na faixa etária deles, o que seria enganoso. De qualquer forma, eu diria que sou bonito, mas não exatamente na categoria Dr. Dreamy. Minha esposa Sharon e eu estamos casados há 22 anos. Temos 2 filhas, Melanie e Stephanie. Ambas as filhas deixaram o ninho, com Melanie sendo casada e Stephanie atualmente uma veterana na faculdade. Sharon tem cerca de 5,5 de altura e pesa menos de 135 lbs. Ela tem longos cabelos loiros que vão até os ombros.
Sharon possui uma beleza impressionante, com uma figura que chama a atenção e deixa as pessoas impressionadas. Além disso, ela exala uma doçura que a torna querida por todos que conhece. Ela trabalha como secretária do nosso pastor, Rev. Bob Shelter, uma função que ela exerce há 18 meses. Mas estou divagando. Vamos voltar à história. Tudo começou na sexta-feira passada. Eu tinha um tempo livre para almoçar e decidi surpreender Sharon e convidá-la para sair. Por causa da chuva, estacionei na entrada lateral do escritório da igreja por conveniência. Ao chegar, encontrei o escritório dela vazio, mas decidi passar mesmo assim. Parado ali, ouvi Sharon conversando com o pastor Bob em seu escritório. Estou tão animada com a próxima segunda-feira à noite, querida. É ótimo que Rick esteja cobrindo as partidas de futebol de segunda à noite para a estação de rádio. Isso significa que teremos muitas oportunidades de nos encontrar. Você já reservou um quarto no La Quinta Inn? Ela perguntou. Sim, está tudo resolvido. Pedi uma jacuzzi novamente. Mal posso esperar para estarmos lá de novo. Já faz muito tempo. Chegue mais perto, querida. Eu ouvi um som fraco de farfalhar de tecido seguido pelos sons da minha esposa traindo. Naquele momento, fiquei completamente atordoado. Parecia que uma pena poderia me derrubar. Meu choque foi avassalador. Eu me senti mal enquanto a raiva fervia dentro de mim. Percebi que precisava ir embora antes que fizesse algo estúpido. A ideia de ter que ouvir isso mais uma vez era insuportável. Eu tive vontade de romper e confrontá-los ali mesmo. Talvez eu devesse ter seguido em frente, mas dado meu estado de espírito na época, eu tinha certeza de que teria machucado os dois. Considerando as consequências que se seguiriam, tomei a difícil decisão de ir embora. Foi a escolha mais difícil que já fiz. Embora eu quisesse agir com base na minha raiva, resisti ao impulso e deixei a cena. Eu estava confiante de que nenhum deles notou minha presença. Eles tinham câmeras de vigilância nas entradas principais. Mas eu entrei e saí por uma porta lateral sem ser detectado. Sentindo-me abalado, percebi que não seria útil para nada pelo resto do dia. Liguei para a estação para informá-los de que não estava me sentindo bem e que iria para casa. Precisava de tempo para contemplar meus próximos passos e o lar parecia o melhor lugar para isso. Sharon não voltaria antes das 4 da tarde, então tive tempo de sobra para organizar meus pensamentos. Ficou evidente que ela estava envolvida em um relacionamento romântico com o pastor Bob. Isso foi o suficiente para que eu não o considerasse mais meu pastor. Daí em diante, eu o apelidei mentalmente de Jerk Bob, um jogo de palavras com o pastor Bob que eu achei apropriado. Minha prioridade era descobrir a extensão do relacionamento deles, sua duração e as razões por trás dele. Embora alguns possam achar esses detalhes irrelevantes, eu não era um deles. Eu tinha um desejo ardente de entender por que meu casamento tinha sido afetado dessa forma. O casamento que eu acreditava ser feliz evidentemente não tinha o mesmo significado para Sharon. Ela não era a pessoa que eu pensava que ela era. Eu estava determinado a descobrir cada detalhe e confrontar a situação de frente. Eu me recusei a ser passivo e ambos enfrentariam as consequências de suas ações. Depois de chegar em casa, preparei uma cafeteira e fui para o pátio para alguma contemplação. O clima estava agradável e eu acreditava que o ar fresco ajudaria a clarear minha mente enquanto eu ponderava a situação. Eu estava determinado a resolver tudo no devido tempo e precisava me acalmar. Não posso negar que derramei algumas lágrimas naquela tarde. Doeu-me considerar que ela se envolveria em relações com outro homem ou homens, apesar de ter prometido a si mesma a mim no dia do nosso casamento. Embora alguns possam não ver esse voto como significativo, eu certamente o fiz. E eu acreditava que ela também o fazia. Vivenciar algo assim força você a reavaliar todo o seu sistema de crenças e questionar se você foi ingênuo o tempo todo ao acreditar em conceitos como lealdade e amor. Independentemente do que os outros possam argumentar, o aspecto mais devastador de ter um parceiro que trai não é meramente o ato físico de infidelidade. É a quebra da confiança, a percepção de que você não pode mais confiar neles ou ter fé em qualquer coisa que eles digam ou façam. Durante todo o seu casamento, você acreditou que eles eram seu apoio, apenas para descobrir que não são,
deixando você exposta e com medo. Sim, eu posso ter 1,90 metros e pesar 190 lbs, mas me senti indefesa e assustada. Isso ressalta o profundo impacto que um cônjuge infiel pode ter, cortando você emocionalmente como nada mais poderia. Enquanto eu estava ali, lutando com minhas emoções, tentando manter a compostura e a objetividade para que eu pudesse processar tudo, percebi que havia questões que eu havia questionado anteriormente, mas deixei de lado devido à minha confiança em Sharon. Eram preocupações menores na época, mas agora elas tinham se acumulado em um peso pesado na boca do meu estômago enquanto eu conectava os pontos. Como eu pude ser tão ingênuo? Confiança, é nisso que tudo se resume. Eu tinha depositado minha confiança nela. Hoje essa confiança foi quebrada e todas essas dicas sutis se fundiram em um fardo que seria difícil de suportar. Fatos, era isso que eu desejava. Eu precisava entender o porquê. Eu queria saber a duração e a frequência. Eu precisava de detalhes sobre onde e quem mais. Minha confiança tinha evaporado. Eu estava determinada a descobrir as respostas que buscava. Reconheci que meu casamento foi construído em mentiras e eu também confrontaria essa realidade, mas primeiro eu precisava de clareza. Eu estava hesitante em encarar Sharon ainda sem revelar minhas intenções, então às 3 horas da tarde, decidi sair de casa para evitar estar lá quando ela voltasse. Dirigi até a cidade e fiz uma parada na estação para pegar algumas necessidades para os próximos dias. Depois disso, dei uma passada rápida no escritório do meu chefe para perguntar se ele tinha um momento. Expliquei a ele que estava lidando com alguns problemas pessoais e não estava me sentindo bem, então precisaria de alguns dias de folga no começo da semana para lidar com eles. Ele pareceu entender, então saí e fui para a casa de Frank para passar o tempo até que eu tivesse que voltar para casa. Aos 17, liguei para Sharon para dizer que estava dando um tempo e não estaria em casa para o jantar. Ela ficou irritada e comentou: "Bem, a perda é sua porque eu estou realmente de bom humor hoje e eu estava pronta para a intimidade, mas se você estiver atrasada, esqueça." Ela disse isso como se eu precisasse. Tudo foi arruinado há muito tempo pelo idiota do Bob. Eu respondi: "Querida, meus planos já foram concluídos, então mantenha sua mente acordada esta noite e eu vou consertar isso quando eu voltar." Eu sabia que isso a provocaria. Ela objetou: "Não conte com isso. Se você acha que pode me tratar assim, então não terá sorte por um tempo." Eu pensei que era exatamente isso que eu queria. Eu não tinha intenção de ir para a cama com ela novamente até que eu tivesse descoberto completamente a situação e talvez eu nunca mais fizesse isso. Quando cheguei em casa por volta das 22h30, eu estava bem bêbado, embora não tão bêbado a ponto de notar que a porta do quarto estava trancada. Sorri ao ver isso e bati na porta, presumindo que ela estava acordada, apesar das minhas dúvidas. Gritando, exclamei: "Tudo bem, se esse é o jogo que você quer jogar, prefiro congelar do que satisfazer seus desejos." Sofrer em silêncio. Com isso, fui para o quarto de hóspedes, sabendo muito bem que ela ficaria furiosa. Isso me daria uma folga de ter que justificar minha relutância em ir para a cama com ela por um longo tempo. Na manhã seguinte, quando me levantei da cama, ela estava sentada à mesa da cozinha tomando seu café enquanto eu entrava no quarto. Senti uma queda palpável no calor do seu café quando entrei e a atmosfera na cozinha ficou gelada. Seu olhar me perfurou com um frio inconfundível. Se eu já não soubesse da infidelidade dela, seu olhar por si só já teria me dado arrepios na espinha. Eu ofereci um sorriso e casualmente comentei: "Não precisa se incomodar com o café da manhã, querida. Vou pegar algo no meu caminho para o campo de golfe." Com isso, saí pela porta da cozinha, coloquei meus tacos de golfe no carro e fui embora, deixando-a para trás. Momentos depois, meu telefone tocou exibindo o nome dela na tela, mas optei por não atender. Logo depois, uma notificação indicou que ela havia deixado uma mensagem. A curiosidade atingiu o pico. Eu escutei apenas para descobrir a profundidade de sua raiva. "Seu canalha, como ousa me trair desse jeito? Volte aqui imediatamente." Rick babaca? Não, era o Bob babaca, não eu. Se alguém merecia esse título, era ele, não eu. Nunca planejei jogar golfe, mas isso me deu um tempo para lidar com as coisas.
Fui direto para minha ex-igreja. Você não acha que eu ouviria de bom grado Jack Bob pregar de novo, acha? Ainda era cedo quando cheguei, então imaginei que não haveria muitas pessoas por perto e eu estava certo. Entrei no prédio, já que minha esposa trabalhava lá, tínhamos uma chave da igreja e fui direto para os escritórios. Meu objetivo era instalar microcâmeras remotas e mini microfones no escritório dela e no escritório do Jack Bob. Não demorou muito para eu concluir a tarefa e escondi o transmissor atrás de alguns inários antigos no armário de suprimentos do outro lado do corredor. Eu tinha o receptor no meu porta-malas e o conectei ao sistema elétrico do meu carro. Agora eu podia monitorar suas conversas e atividades sempre que estivessem em seus escritórios. Duvidei que fariam muito na igreja, mas tinha certeza de que reuniria informações valiosas observando-os por alguns dias e ouvindo suas conversas. Quando tive certeza de que tudo funcionaria corretamente, procurei em sua mesa, mas não encontrei nada. No entanto, havia um asterisco proeminente marcado em seu calendário para segunda-feira, alinhando-se perfeitamente com o que eu tinha ouvido na sexta-feira. Eu estaria preparado. Em seguida, aventurei-me no escritório de Jack Bob e conduzi uma busca completa. Apesar do pouco sucesso em encontrar qualquer evidência incriminadora, uma explosão repentina de inspiração me atingiu na 11ª hora. Naturalmente, a inspiração me encontrou em uma igreja, onde mais ela iria. Eu vasculhei meticulosamente os arquivos, procurando especificamente recibos de despesas da igreja. Como esperado, tropecei em um arquivo contendo vários recibos do La Quinta e em Roswell. Alguns datavam do final de 2005, enquanto outros eram da primavera de 2006. Ciente de que meu tempo era limitado, rapidamente fiz cópias dos recibos para levar comigo, restaurei tudo à sua ordem original e fui embora. Dirigi até o campo de golfe e estacionei no meu lugar de sempre. Então entrei no clube e fui até o bar, onde reconheci vários rostos familiares. Queria que eles se lembrassem da minha presença. Sentei-me em uma mesa no fundo da sala e tomei Sprite por algumas horas. Durante esse tempo, estudei cuidadosamente as contas. Percebi que 2 faturas do final de 2005 foram emitidas nas segundas-feiras e 2 faturas da primavera de 2006 coincidiram com as datas em que participei de uma conferência na sede da CBS em Nova York. O que mais me irritou foi que Jack Bob teve a audácia de dar baixa nessas salas em favor da igreja, chamando-as de salas de conferência para reuniões. Enquanto ele estava hospedado com minha esposa no motel, eu estava pagando as contas sem saber. Apesar da nossa contribuição para a igreja, eu não ia mais doar. Agora eles estavam em apuros. Eu só precisava de um pouco mais de evidência e então o martelo viria. Eu sabia que isso estava acontecendo há quase um ano, se não mais. Isso se alinhava com algumas pistas que eu já havia considerado antes. Minha suspeita é que o idiota Bob está envolvido com ela desde antes de ela começar a trabalhar para ele. Ela tinha um emprego decente na Telfair Corporation como recepcionista, mas aceitou ansiosamente a oportunidade de trabalhar para a igreja, dizendo, querida, é tão perto de casa e eu vou trabalhar para a igreja. O que poderia ser melhor? Além disso, o salário é quase o mesmo que na Telfair. Como eu poderia dizer não? Claro que é mais perto de casa, trabalhar para a igreja e quase o mesmo salário, mas claramente ela estava mais interessada nas vantagens adicionais. Claramente minha frustração estava aumentando a cada momento que passava. Eu não conseguia entender a extensão da minha tolice. A percepção não só alimentou minha raiva, mas também me encheu de desgosto, sabendo que a mulher que eu havia amado durante todo o meu casamento poderia me trair sem um pingo de remorso. Droga, eles iriam pagar. Percebendo que era hora de investigar, fui até meu carro e conectei meu iPod ao receptor escondido no porta-malas. Depois de vasculhar alguns dados, avistei o idiota Bob entrando em seu escritório. Ele pegou o telefone e discou um número. Pensei que devia ter grampeado o telefone dele, mas não o fiz. Ah, bem, vou ter que me contentar em ouvir uma conversa unilateral por enquanto. Sim, Sharon, estou na igreja. Vim aqui logo depois que você me ligou. Por que você não me conta o que está te incomodando? Oh, ele já se comportou assim antes? Entendo. O que você acha que desencadeou a reação dele? Você não acha que ele suspeita de nada, não é, Sharon?
Tudo bem, você pode se vingar dele na segunda noite. Depois de encerrar a ligação, ele permaneceu sentado, imerso em pensamentos. Eu estava prestes a desligar quando ele murmurou algo quase inaudível, mas eu ouvi mesmo assim. Atendi para guardar aquele trecho de som para alavancagem futura. Assim que desconectei, fui para casa. Prevendo um leve frio, imediatamente comecei a cortar a grama e a cuidar das tarefas no porão ao chegar. Sua resposta foi mínima quando entrei, mas era evidente que a tensão ainda persistia. Quando a desconsiderei durante o jantar, ela simplesmente se sentou e olhou para mim. Por fim, incapaz de suportar mais, ela tentou iniciar uma conversa. Rick, o que está acontecendo com você ultimamente? Por que você está se comportando assim? Sharon, foi você quem me trancou para fora do nosso quarto ontem à noite, então agora você tem que lidar com as consequências. Eu raramente saio com os caras e a única vez que eu saí você explodiu comigo e me ameaçou. A culpa é sua, não minha. Me deixe em paz, ela cuspiu. Eu odeio você. Eu encontrei seu olhar diretamente e respondi. Essa é uma maneira apropriada para uma mulher cristã devota falar? Suas ações dificilmente refletem as de alguém que afirma ter uma fé forte. Oh meu Deus, a expressão no rosto dela era inesquecível. Ela usava um manto tão pesado de culpa que qualquer um poderia ter visto que ela estava sendo infiel. Como ela esperava que eu não notasse, não consigo entender. Mas vou dar crédito a ela. Ela conseguiu se recompor e se desculpar da mesa, mas na minha mente eu sabia que sua compostura não duraria uma vez que eu a confrontasse. Mais tarde, ela entrou na sala de estar enquanto eu assistia à televisão. Entre você e eu estava sintonizado na Fox tentando obter uma perspectiva equilibrada. Os olhos dela pareciam um pouco inchados, sugerindo que ela poderia ter derramado algumas lágrimas. O resto da noite passou sem nenhum evento. Quando decidi ir para a cama, simplesmente caminhei pelo corredor até o quarto de hóspedes e fui dormir. Poucos minutos depois, ela entrou no quarto e ficou ali. O que você precisa? Perguntei. Você não vem para a cama comigo? Perguntou ela. Não. Você deixou claro que não haveria intimidade no futuro próximo, então eu poderia muito bem dormir aqui sozinha e ter uma boa noite de sono. Eu respondi. Com isso, ela saiu da sala em lágrimas. Honestamente, eu não estava incomodado. Na manhã de domingo, ela me acordou às 8 horas. Ela estava vestida para ir à igreja e perguntou se eu me juntaria a ela. Eu recusei dizendo 2 vezes não, não vou hoje. Você vai e seja uma boa frequentadora da igreja e eu ficarei aqui e aproveitarei o dia. Mais uma vez aquela expressão familiar cruzou seu rosto. Senti que ela estava começando a entender a situação, mas ela rapidamente recuperou a compostura. No entanto, quando ela se virou para sair da sala, detectei um toque de umidade em seus olhos. Mais tarde, ouvi o som de sua partida, o motor ligando e desaparecendo na distância. Subsequentemente, ela tentou conversar, mas eu a rejeitei, preferindo a solidão. Assim, nós dois nos retiramos para nossos quartos separados, concluindo o dia. Na segunda-feira de manhã, saí de casa sem encontrá-la ou conversar. Quando eu estava saindo, meu telefone tocou e, ao atender, ela disse entre lágrimas, Rick, sinto muito. Eu te amo e desprezo a situação atual. Discutiremos tudo quando eu voltar hoje à noite, respondi antes de encerrar a ligação. Liguei para meu chefe e informei que ainda tiraria o dia de folga, mas assegurei que cumpriria meu compromisso de lidar com o jogo de futebol de segunda noite conforme planejado. Ele expressou satisfação com minha disponibilidade para isso. Além disso, ele perguntou sobre como as coisas estavam progredindo, ao que respondi que estavam ocorrendo conforme o esperado. Meu próximo destino foi o La Quinta em Roswell. Ao entrar no saguão, observei um homem parado atrás do balcão de check-in. Ao me aproximar dele, notei seu crachá identificando-o como Kevin. Pedi educadamente um favor a ele, embora ele parecesse um pouco hesitante. Ele perguntou sobre a natureza do meu pedido. Contei a verdade a ele, dizendo, Kevin, estou convencido de que minha esposa está tendo um caso com outro homem. Ela vai encontrá-lo aqui hoje à noite e eu pretendo pegá-los no ato.
É por isso que preciso ter acesso àquela sala. Ele respondeu: não posso permitir que você entre enquanto eles estiverem lá dentro. Poderia significar problemas para mim. Eu entendo o risco, mas tudo o que eu realmente quero é colocar um microfone lá dentro para gravar a conversa deles. Se você concordar, eu até dou alguns ingressos para o próximo jogo dos Falcons para você. O sujeito audacioso teve a cara de pau de contra-atacar, que fossem 4. Não me importei, pois tinha 4 passagens da estação sobrando. Aceitei e ele me entregou a chave da única suíte com hidromassagem do motel. Ele mal sabia que eu não estava planejando instalar apenas alguns mini-microfones. Eu também pretendia instalar microcâmeras muito parecidas com as que eu tinha nos escritórios da igreja. Além disso, eu grampeei o telefone para poder ouvir dos dois lados de qualquer conversa. Depois de garantir que tudo estava corretamente configurado, realizei testes para garantir uma boa transmissão e visões claras tanto do redemoinho quanto da cama. Eu esperava imagens espetaculares se a configuração estivesse correta, fornecendo todas as evidências que eu precisava. Confirmando sua relativa invisibilidade, saí do quarto. Antes de partir, parei no balcão para devolver a chave para Kevin e entreguei a ele os ingressos que havia prometido para o jogo da semana que vem. Obrigado, Kevin. Espero que tudo corra bem. Aproveite o jogo. Com bastante tempo disponível, cuidei de várias tarefas necessárias. Visitei o banco e obtive cheques administrativos para metade dos fundos em nossas contas correntes e de poupança. Procedi ao cancelamento de nossos cartões de crédito conjuntos e marquei uma reunião com meu corretor logo após o almoço. Discutindo ajustes em nossas contas de investimento, ele me garantiu que tudo estaria preparado até o momento de nossa reunião. Em seguida, entrei em contato com meu advogado para providenciar assistência jurídica para um divórcio e assuntos relacionados. Depois de marcar um horário para mais tarde naquela tarde, dirigi até o Planters National Bank em Marietta, GLA, abri novas contas somente em meu nome e depositei os cheques bancários. Fui até Marietta para almoçar, embora não estivesse particularmente com fome. Depois, dirigi até o escritório do meu corretor para analisar os documentos que ele havia preparado para mim. Essencialmente, esses papéis dividiram nosso portfólio de investimentos em 2 partes iguais sem precisar vender nenhum ativo, evitando, assim, implicações fiscais indesejadas. Tudo o que eu precisava fazer era assinar meu nome e Sharon precisaria assinar o dela. Levei os papéis comigo. Mais tarde, me encontrei com meu advogado para revisar os papéis do divórcio que ele havia elaborado. Concordei em buscar um divórcio sem culpa e dividir tudo igualmente se ela concordasse em assiná-los imediatamente. No entanto, se ela hesitasse, pedi que ele incluísse uma provisão para arquivamento com base em adultério. Eu estava confiante de que ela assinaria imediatamente. Com tudo resolvido, só faltava pegar o jantar e ir para a estação para supervisionar a transmissão do futebol de segunda à noite. Depois de sair do escritório dele, liguei meu celular novamente e encontrei algumas mensagens de Sharon. Uma dizia: Rick, estou realmente preocupado com você. Podemos conversar quando você voltar antes do jogo? Outra mensagem veio em seguida: eu te amo muito, mas seu comportamento recente está realmente me machucando. Por favor, me ligue. Apesar de saber dos planos dela para a noite e de estar ciente dos meus, ela ainda escolheu expressar suas preocupações. Não pude deixar de pensar que devo ser o maior idiota do mundo por tê-la amado e confiado nela. Eu tinha tomado uma decisão. A única maneira de salvar nosso casamento era se ela não aparecesse no motel hoje à noite. A ausência dela demonstraria que ela se importava o suficiente conosco para tentar consertar as coisas. Para reconhecer o problema em que nosso casamento estava e tomar medidas para lidar com isso. Às 20 horas, ativei o modo de transmissão totalmente automatizado do sistema e o futebol de segunda à noite começou. Depois disso, configurei o sistema para monitorar meu feed do quarto do motel. Exatamente às 8h15, o idiota do Bob entrou no quarto e fez uma ligação. Ei, gata, estou no quarto. Corra para cá o mais rápido que puder. Tudo bem, querida. Estarei aí em alguns minutos, certo? Ela respondeu. Ele murmurou mais algumas palavras depois de desligar, que eu entendi.
embora eu tivesse que ouvir mais tarde para discernir exatamente o que foi dito. Bem, lá se vai minha Mary Aga refletiu, mas sinceramente eu não esperava que ela terminasse de qualquer maneira. No entanto, doeu e fortaleceu minha determinação de fazê-los pagar. Dei uma olhada na minha lista de contatos e comecei a discar. Demorou quase 30 minutos para falar com todos, mas consegui concluir a tarefa. Sharon já tinha chegado ao motel, então voltei a assistir aos vídeos e transmissões de áudio. Oh Bob, o pensamento de você e eu aqui sozinhos está me deixando louco. Eu aprecio essas noites que passamos juntos, ela confessou. Vem cá, sua safada, ele respondeu. Vou me divertir hoje à noite como nunca me diverti antes. Pretendo aproveitar cada momento. Eu adoro quando você fala tão ousadamente, Bob. Eu quero ser sua, ela disse. Eu queria afundar no chão. Lá estavam o pastor e a secretária da igreja, minha querida esposa amorosa, se envolvendo em coisas que eu não conseguia acreditar. Naqueles momentos e nos minutos seguintes, descobri o quão repugnantes eles podiam ser. Ambos mereciam o que estava por vir esta noite. Eles realmente mereciam. Durante tudo isso, seu amante estava constantemente me humilhando. Eu assistia a tudo se desenrolar e a cada segundo a dor se intensificava. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo comigo. Percebi que meu amor por ela tinha finalmente morrido. 45 minutos depois, eu estava farto. Houve um intervalo durante o jogo, o que significava que era hora do show do intervalo. Coloquei o sistema no modo de transmissão ao vivo e liguei a gravação da performance idiota de Bob e Sharon desde o começo. Não demorou muito para o telefone começar a tocar continuamente. Ignorei todas as ligações e peguei meu celular. Disquei o número de Sharon e o ouvi chamando pelos monitores. Ela olhou para ele e percebeu. Este é Rick. Bem, não vou atender a ligação dele dessa vez. Vamos ver como ele gosta e agora vamos continuar nossa noite. Ela é ingênua. Ela não tinha ideia do que a esperava em seguida. Encerrei a ligação e disquei novamente. Bem, acho que devo atender. Ela disse pegando na bolsa. Olá, Rick. Ela respondeu. O que você quer agora? Eu praticamente podia ouvir o veneno na voz dela. Perguntei a Sharon onde você está? O que você está fazendo? Fui às compras já que você não ligou antes. Vou pegar algo para comer e depois vou para casa logo. Então você está fazendo compras agora? Eu perguntei. Sim, estou planejando gastar muito dinheiro. Ela respondeu. Bem, isso é simplesmente maravilhoso. Obrigada, Sharon, por ser uma esposa tão boa. O que mais um homem poderia pedir? Não fale assim comigo, seu babaca. Não sei o que deu em você. Adeus. Lá estava ela me chamando de babaca de novo. Não, Sharon. O verdadeiro babaca é o babaca Bob. Bem ali no seu quarto de motel. Quando as coisas deram errado, eles começaram a flertar um com o outro novamente. Sabendo que ela não atenderia mais o telefone, disquei o número do motel. Kevin, este é Rick. Você assiste futebol na segunda-feira à noite? Não? É assim que deve ser. Você pode me ligar na jacuzzi? Depois de 2 toques, ele atendeu o telefone. Oi, babaca do Bob. Posso falar com Sharon de novo? Rick, por que você está ligando aqui? Qual é o problema? O que é? Ela perguntou pegando o telefone. Bem, Sharon, você vê qual é o problema. Eu sei que você me traiu e sei onde você está agora e o que está fazendo. Vou pedir o divórcio e te expulsar. Tenho certeza de que algo muito ruim vai acontecer com o idiota do Bob também. Do que você está falando, Rick? Não consigo te entender ultimamente. O que deu em você? Sharon, a verdade veio à tona. Acho que você deveria ligar o Monday Night Football e assistir ao show do intervalo. Até mais tarde. Adeus. No monitor do quarto eu a vi ir até a TV, ligá-la e colocá-la no MNF. Oh meu Deus, não! Ela gritou quando se viu com seu amante na TV ao vivo. Devido ao atraso na transmissão,
ela testemunhou o que toda Atlanta já tinha visto. Oh não! Oh não! Oh não! Ela repetiu se vestindo apressadamente e correndo para fora do quarto. Seu amante também estava ansioso para sair xingando baixinho. Ele terminou. Eu vou encontrá-lo. Ele murmurou sem saber das consequências de suas palavras. Assim que eles saíram da sala, desliguei os monitores e deixei a transmissão de vídeo terminar. Então, desliguei o modo de assistência de faixa e retornei o sistema ao modo de automação total. Pegando a fita, deixei a cabine de transmissão sabendo que esta poderia ser minha última visita a este prédio. Antes de sair, peguei alguns itens pessoais da minha mesa. Vocês sabem disso. Passei o resto da noite no Franquise, onde todos estavam falando sobre minha performance durante o intervalo. Depois que o jogo acabou, chamei um táxi e fui para casa. Quando cheguei em casa, encontrei Sharon sentada na sala de estar mal iluminada. O telefone estava abandonado e era evidente que ela estava soluçando incontrolavelmente. Apesar das lágrimas dela, eu permaneci indiferente. Para mim, estava tudo acabado. Como você pôde me trair daquele jeito, Rick? Ela soluçou. Depois de todos esses anos que estivemos juntos, como você pôde? Não, Sharon, eu retruquei. A verdadeira questão é, como você pôde me trair? Estou bêbado. Vou para a cama. Conversaremos amanhã. Ela ficou imóvel enquanto eu saía do quarto, indo pelo corredor até o quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, curando uma ressaca considerável, encontrei-a ainda no sofá, com olheiras. Parecia que ela não tinha dormido nada, mas mais uma vez não consegui me importar. Ela trouxe isso para si mesma. Eu não tive parte nisso. Coloquei o telefone de volta no gancho e quase imediatamente ele começou a tocar. Pelos próximos 90 minutos, atendi ligações de várias pessoas, familiares como os pais dela, amigos, conhecidos da igreja, meu antigo chefe ou devo dizer ex-chefe e minhas duas filhas. Eles estavam profundamente chateados com o que tinham testemunhado e nada do que eu dissesse poderia consolá-los. Reconheci que foi duro para eles terem testemunhado tal coisa, mas eles são adultos e eventualmente vão superar isso e, claro, houve uma ligação da senhora Jerk Bob. Ela perguntou se eu tinha uma gravação de todo o incidente, ao que lhe assegurei que tinha e me ofereci para fornecer uma cópia se ela desejasse. Era evidente que todos com quem falei tinham visto o show do intervalo do futebol na segunda noite e queriam expressar seus pensamentos sobre isso. Alguns ficaram furiosos comigo, compreensivelmente, dado seu conteúdo explícito, enquanto outros, como seus pais, viram minhas ações como terríveis por sujeitá-la ao escrutínio público. No entanto, a maioria foi simpática e entendeu minha perspectiva. Foi uma provação desgastante, mas foi a consequência que tive que enfrentar por minhas ações. Durante tudo isso, Sharon permaneceu sentada chorando silenciosamente. Eventualmente, decidi desligar mais uma vez e fui preparar um café para mim. Quando voltei, ofereci a ela um café e trouxe os papéis do divórcio junto com os documentos de investimento que ela precisava assinar. Sharon, estou entrando com o pedido de divórcio. Depois de descobrir e testemunhar o que aconteceu ontem à noite, está claro que você foi infiel por pelo menos 1 ano ou mais e não posso continuar com esse casamento. Esses papéis descrevem um divórcio sem culpa e estou propondo uma divisão igualitária de nossos bens. Para prosseguir, exijo sua assinatura no acordo de divórcio e no acordo para dividir nossos investimentos igualmente, ambos imediatamente. Não haverá negociação ou modificação desses documentos. Eles são justos com você. Vou lhe dar até às 17 horas de hoje para consultar um advogado e confirmar a justiça da minha oferta. Às 17 horas e uma oferta expira e eu buscarei o divórcio por adultério, buscando uma distribuição de bens com base em nossas respectivas contribuições e ganhos. Em essência, buscarei tudo a que tenho direito. Esta é de longe a melhor oferta disponível para você, então aceite-a e, no final das contas, não seria sensato você contestar um divórcio com base em adultério quando toda a comunidade de Atlanta descobrir a verdade. Todos saberão que você está mentindo e é infiel. Parece que é exatamente isso que você queria ser, eu ouvi você dizendo isso para seu amante. Agora seu desejo foi realizado e todos sabem disso.
Aceite a oferta, Sharon. Rick, eu ainda te amo e quero que nosso casamento continue. Não podemos tentar resolver nossos problemas? Isso pode ser verdade, Sharon, mas não importa. Amor não tem nada a ver com isso. Eu me recuso a continuar sendo seu marido. Nosso casamento acabou quando você o colocou acima de mim, admita ou não. Essa decisão foi tomada quando você entrou em um relacionamento com ele e agora eu aconselho você a se recompor e consultar um advogado. O tempo está se esgotando. Mais tarde naquele dia, ela voltou para casa com documentos legais. Meu advogado me aconselha a endossar esses documentos, Rick. Ele acredita que você apresentou uma oferta justa, dadas as circunstâncias, e sugere que eu aproveite a oportunidade para esse acordo. Rick, poderíamos ter uma conversa? Você estaria disposto a me ouvir e talvez considerar me perdoar? Trabalhando juntos para salvar nosso casamento. Eu lhe assegurei que ouviria atentamente, pois eu realmente queria entender suas ações e se isso já havia ocorrido antes em nosso casamento. Nós nos sentamos à mesa da cozinha juntos e ela começou a me contar tudo. Ninguém mais estava envolvido neste caso. Tudo começou pouco antes de ela começar a trabalhar para o Jerk Bob. Ela admitiu que não conseguia identificar exatamente o porquê, porque estava muito satisfeita comigo, mas não podia negar que se sentia atraída pelo Jerk Bob, provavelmente por causa do comportamento carismático dele. Ela acreditava que ele a amava. Reconhecendo seu carisma, destruí sua ilusão de amor substituindo as 2 gravações que eu tinha com sua participação. Naquele primeiro dia, Jerk Bob murmurou, essa mulher estúpida é melhor garantir que seu marido não fique sabendo do nosso caso. Assim que eu terminar com ela, ela vai embora. Ela é muito ingênua, mas está na hora de desaparecer da cena logo. A segunda gravação de áudio veio do quarto pouco antes de ela entrar. Vou passar a noite com essa mulher. Ela não vai suspeitar de nada, mas amanhã eu vou demiti-la e romper meu relacionamento com ela. Se ela causar problemas, eu ameaço contar a Rick sobre isso. Isso deve silenciá-la. Não posso arriscar que o marido dela descubra e estrague tudo para mim. Então, Sharon, você não só estragou o nosso casamento, mas também cometeu um erro sobre os sentimentos de Bob por você. Para ele, você não era nada mais do que entretenimento. Você era apenas alguém que ele poderia usar e jogar fora. Eu testemunhei tudo isso, mas para mim você era antes de tudo uma esposa, não um brinquedo. Não, Sharon, eu nunca poderia salvar nosso casamento por 2 motivos. Primeiro, você quebrou nossos votos e eu não posso fechar os olhos para isso. E segundo, mesmo se ficássemos juntos, você nunca seria feliz comigo. Não importa o quanto nos amemos, não será o suficiente para superar o dano que você causou. Ela permaneceu sentada, lágrimas escorrendo pelo rosto, reconhecendo a verdade em minhas palavras. Por fim, ela simplesmente assinou os 2 conjuntos de documentos. Eu lhe assegurei que iria me mudar e ofereci para ela ficar até encontrar um novo lugar. Dada a situação financeira dela, duvidei que ela pudesse manter a casa e, francamente, eu não tinha vontade de continuar morando lá. Então concordamos em vender a casa e dividir os lucros igualmente, assim como nossos outros bens. Além disso, a casa guardava muitas memórias para nós. Com os papéis nas minhas malas prontas do dia anterior, saí de casa. Primeiro, deixei os documentos no escritório do meu corretor, depois fiz check em um hotel para passar a noite. Na manhã seguinte, me encontrei com meu advogado. Nós revisamos os documentos do divórcio e ele concordou em enviá-los ao Tribunal Superior do nosso condado naquele mesmo dia. Também discutimos a situação difícil que eu enfrentava com a estação e a FCC. Ele esclareceu que a FCC tinha o poder de impor multas civis, revogar licenças ou rejeitar pedidos de renovação. Além disso, indivíduos considerados culpados em um tribunal distrital federal podem enfrentar multas criminais e ou até 2 anos de prisão. Para ser honesto, não fiquei surpreso, tendo trabalhado na indústria por 22 anos e estando bem ciente dos regulamentos. Considerando as circunstâncias, meu advogado acreditava que a pena de prisão era improvável, mas multas significativas eram inevitáveis e minha carreira estaria efetivamente acabada. Eu precisaria procurar emprego em uma área diferente.
Em poucos dias, as repercussões me atingiram duramente, a FCC me intimou e eu estava pronto para passar vários dias no tribunal me defendendo. Não vou me aprofundar nas complexidades do caso, mas basta dizer que a multa equivalia a aproximadamente 1 ano de salário, acabando com minhas economias. Para piorar a situação, minha licença de transmissão foi revogada, me impedindo de trabalhar na minha profissão por 2 anos. O aspecto positivo, no entanto, é que Twitter também assistiu MNF. Apesar do fato de que minhas ações eram ilegais e motivadas por vingança, ele demonstrou compaixão e me ofereceu um emprego com responsabilidades adaptadas para atender às restrições impostas pela FCC a mim. Parece que seu divórcio recente, particularmente o tratamento severo de sua ex-esposa, filha de Henry e irmã de Peter, o amoleceu. Acho que encontrei um motivo para apreciar hoje Jack Bob uma vez me confrontou no franquise. Inicialmente, ele parecia decidido a me bater, mas de alguma forma acabei prendendo-o com um pé em seu peito e segurando firmemente um de seus braços. Agora, Jack Bob, não espero ouvir falar de você nunca mais. Está claro? Eu disse. A resposta dele foi um palavrão. Imaginei que outro chute nas costelas fosse necessário. Bob idiota, possuo uma gravação de áudio sua ameaçando minha vida. Acredito que apresentar isso às autoridades me permitiria obter uma ordem de restrição contra você e potencialmente prestar queixa de agressão. Com as evidências que tenho, você pode acabar cumprindo pena na prisão. É isso que você quer? Questionei. Ele balançou a cabeça em recusa. Enquanto eu dava um último chute para dar ênfase, concluí. Bem, então, suponho que isso marca o fim da nossa comunicação. Ele não é mais afiliado à igreja, embora ainda esteja enfrentando desafios pessoais. Ele perdeu seu cargo e credenciais devido à má conduta. A última vez que o vi, ele encontrou emprego em uma agência de viagens na cidade. Apesar de suas falhas, ele tinha uma personalidade magnética, o que provavelmente o ajuda a lidar com isso. Ele precisará de resiliência, pois sua esposa o processou com sucesso por divórcio, citando adultério, e obteve um acordo substancial. Apesar de alguns problemas legais com evidências, parece que meu testemunho foi impactante. Estou seguindo em frente com minha vida. Não é sem desafios, mas estou descobrindo maneiras de encontrar a felicidade. Embora eu tivesse encontros casuais, permaneci fiel aos meus valores, escolhendo não me envolver em intimidade pré-marital. Acredito em esperar pelo parceiro certo e honrar a santidade do casamento. Quando eu encontrar a pessoa certa, compartilharemos intimidade dentro dos laços do casamento. Sou paciente e determinado a encontrar meu par ideal. De vez em quando, encontro Sharon. Nós duas fomos à formatura da Stephanie na faculdade e ao batismo do bebê da Melanie. Mantive uma atitude educada, mas deixei claro que minha presença não era para o benefício dela. Eu não tinha interesse em reacender nenhuma forma de amizade ou camaradagem. Era evidente para mim que ela estava infeliz. Eu podia ver sua angústia emocional decorrente do nosso término e seu arrependimento por suas ações. No entanto, seu estado emocional não era o problema principal. O problema central foi a traição dela ao nosso casamento, permitindo-se envolver com outro homem. Esse fato permaneceu inalterado. Talvez se eu fosse diferente, eu poderia tê-la perdoado, mas meus valores são firmes, deixando pouco espaço para concessões. Ela passará o resto dos seus dias ciente de que o que ela sacrificou por seu encontro com o Jack Bob fui eu, junto com toda a sua vida comigo. Eu era apenas um homem que a estimava profundamente, mas ela descartou tudo. De fato, ela me abandonou. Infelizmente, ela também perdeu qualquer aparência de respeitabilidade, já que todos que testemunharam sua performance infame durante o show do intervalo do futebol na segunda-feira à noite agora a consideram promíscua. Dizem que ela recebe vários convites para encontros. Para seu crédito, ela não aceitou nenhum. Deve ser angustiante perceber que a maioria dos homens que a procuram só buscam objetificá-la. Não é uma maneira gratificante de viver, mas não fui eu quem fez isso com ela, ela trouxe isso para si mesma. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história.
Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.